A radioatividade é um fenômeno em que as substâncias ou elementos químicos emitem radiação. Esse processo pode ocorrer de forma natural ou artificial. A radioatividade natural acontece através dos elementos radioativos encontrados na natureza, como por exemplo da crosta terrestre e na atmosfera. Já radioatividade artificial acontece através de transformações nucleares. A radioatividade é um assunto muito comentado e temido por conta dos testes, acidentes e das consequências que eles causaram. E sabendo de todos esses pontos, em algum momento você já se perguntou qual é o lugar mais radioativo da Terra? E é importante ressaltar que a radioatividade tem seus benefícios, pois é usada na produção de energia, na esterilização de materiais médicos, no diagnóstico de doenças e no controle do câncer através de radioterapia, e também é usado em alimentos como as frutas, nas quais a radiação iônica é emitida, permitindo que ela dure mais. Essa radiação não altera o sabor e nem as qualidades nutritivas dos alimentos. A utilização de energia nuclear também é vantajosa, pois ela não contribui para o efeito estufa comparada com a queima dos combustíveis fósseis como carvão, gás e petróleo, que emitem gases poluentes muito elevados. Entre os países que usam energia nuclear estão Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido, China, Coreia do Norte e Brasil. E claro, há também suas desvantagens, como acidentes nas usinas nucleares que podem causar danos ao meio ambiente e aos seres humanos, como que aconteceram em Chernobyl. A próxima, além de que ela pode ser utilizada na fabricação de bombas atômicas. Um bom exemplo disso são as bombas que destruíram Hiroshima e Nagasaki em 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, as bombas que destruíram as cidades foram produzidas com urânio e plutônio, que são elementos radioativos que provocam grandes explosões nucleares, e que tinham uma potência equivalente de 20.000 toneladas de dinamite. O uso desses materiais atômicos tem sido nos principais focos da política de relações internacionais desde a sua criação. Mas e aí, você gosta de conteúdos como este? Então não perde tempo e se inscreve logo no canal, e também ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. É impossível falar deste assunto sem citar o ocorrido de 26 de abril de 1986, no qual o acidente mais grave da história da energia nuclear aconteceu a partir de um grave problema no reator 4, que causou a liberação de 5% do material nuclear do reator. O objetivo era só observar como o reator se comportava sobre níveis baixos de energia. No entanto, ao executarem o teste, uma série de protocolos foi quebrada e o reator ficou sobrecarregado. Apesar das tentativas para desligar o reator, não foi possível controlá-lo. Infelizmente, a tragédia aconteceu. A explosão acabou liberando uma imensa quantidade de radioatividade na região. Até 30% de 190 toneladas de urânio de Chernobyl foram emitidas na atmosfera, e a União Soviética acabou evacuando 335 mil pessoas. Para se ter uma ideia da dimensão da explosão, material se alastrou e superou a de Hiroshima e Nagasaki, e diferente desses locais, se não viu, não pode ser habitado mesmo depois de tantos anos. Os cientistas estimam que a área ao redor da antiga usina continuará inabitável por até 20.000 anos. O acidente de Chernobyl foi o acidente mais grave a história da energia nuclear. No entanto, Chernobyl não é o lugar mais radioativo do mundo. Em um estudo feito por pesquisadores da Universidade Columbia de Nova York, nos Estados Unidos, revelou que algumas partes das Ilhas Marshall da Oceania têm 10 vezes mais radiação do que é liberada no acidente na usina nuclear de Chernobyl, segundo cientistas, a níveis muito elevados de elementos químicos, como o americium Sérgio, e 2 tipos de plutônio em 11 ilhas diferentes. Para chegar a essa conclusão, os cientistas mediram o isótopo americium 241. Através disso, os cientistas puderam ver que a radiação varia de ilha para ilha, mas sim algumas delas possuem níveis mais altos de isótopo que os detectados em 2009 nas áreas que foram atingidas pelo acidente de Chernobyl. E a concentração mais alta de radiação foi detectada na imediata Old Bikini. Isso porque nos anos de 1946 e 1958 o local foi palco para testes nucleares feitos pelo exército norte-americano na
Época ele possuía 200 moradores, que tiveram que ser transferidos para Power Rangers. Aqui o primeiro teste foi feito em junho de 1946 e o segundo foi feito apenas 3 semanas depois. A chamada Care sobreviveu à maior bomba de hidrogênio do planeta, que era 10 vezes mais poderosa do que a Hiroshima. Nagasaki também foi detonada ali. Ela foi lançada em 1º de março de 1954 e ela foi responsável por abrir a cratera no atol de Bikini. E até 1958 os americanos testaram cerca de 23 bombas nucleares. Os testes também mostraram que na ilha de Atol de Bikini havia 1000 vezes mais fotônio do que o descoberto no acidente nuclear de Fukushima, que aconteceu em março de 2011 no Japão. Em outro estudo, os cientistas ainda encontraram o isótopo radioativo Césio-137 nas frutas das Ilhas Marshall em uma quantidade acima das permitidas por padrões internacionais. E no final dos testes, eles juntaram solo e os detritos contaminados, enterrando em uma das crateras da praia em 1980. Ao lado é possível ver a cratera submarina, na qual deveria estar milhões de praias e corais. E mesmo que a radioatividade tenha esses benefícios, os riscos não deixam de existir. Afinal, se trata de algo que precisa de extremo cuidado, pois é capaz de fazer estragos gigantescos.